Oi, 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 tudo legal com vocês? Vamos aqui para a nossa última aula deste bimestre. Na última aula havia dito que faria uma revisão, pelo menos para uma das turmas eu falei isso. E vou fazer, se você não viu a primeira revisão de trigonometria, mas acho que as duas turmas viram. Então eu estou aqui para fazer a aula de equações, porque na última aula fica muito extensa a aula. Me pediram para fazer a 190 A, B e C. Eu resolvi fazer mais uma e depois mais uma outra equação. Então vamos verificar aqui. Resolva as equações. Tem um detalhe importante que alguns não estão prestando atenção. Nesse intervalo ou nessa informação aqui. O que está sendo informado aqui na verdade? Aqui está sendo informado que isso aqui é a primeira volta. Ele quer que você determine todos os valores de x na primeira volta. Dá uma olhadinha aqui, ó. O 0 tem o igual. O 2π não tem. Então, o 2π está fora e o 0 está dentro. Então, na letra A, nós temos que seno de x é igual a menos 1. Ok, aqui já acabou. Aqui é a equação mais simples, a simples da simples, da trigonometria. Você quer saber todos os valores de x em que o seno é menos 1 dentro da primeira volta. Eu não trabalhei ainda com vocês, nem sei se vai dar tempo de trabalhar. Quando não tem essa informação aqui, quando são todas as voltas. Onde o seno é menos 1. Ou você decora esses valores, ou você olha na tabela. Quase que eu esqueci. Ou você olha na tabela isso daqui. Como aqui está em radiano, então a resposta vai ficar em radiano disto daqui. X é menos 1 em apenas um lugar do ciclo. Exatamente aqui, ó. Aqui que o seno é menos 1. E que ângulo que nós temos aqui? 3π sobre 2. Exatamente, acabou. É só ali que o seno é menos 1. Só nesse cantinho ali. Então, a resposta fica 3π sobre 2. E acabou. Agora, vamos para a letra B. E aqui na letra B você tem seno ao quadrado de x igual a 1. Primeira coisa, vamos tirar esse quadrado. Esse quadrado vai para o outro lado, em forma de raiz. Então vai ficar assim, ó. Seno de x igual. Não esqueça, deixa eu colocar aqui em vermelho para você não esquecer, como estamos tirando o quadrado, vai ficar mais ou menos. Como você não tem o quadrante, mas na primeira volta, isso quer dizer que você tem 4 valores para isso daqui. Então, terminando aqui, que eu coloquei a raiz de 1, né? Então, seno de x vai ser mais ou menos 1. Agora, você vai olhar para o ciclo trigonométrico e vai identificar onde o seno é mais 1 e onde ele é menos 1. Existem 2 lugares, um para o positivo e um para o negativo. O seno é mais 1 aqui em cima, então ele é aqui π sobre 2. E o seno é menos 1, que a gente viu no exercício anterior ali, aqui é 3π sobre 2. Então são os 2 valores, acabou a questão. A solução disto daqui vai ser em ordem. Tem gente que não está colocando em ordem. Não vou nem falar o nome. Não posso falar o nome aqui. Tem gente que não está colocando em ordem. Não é obrigado, mas faz um favor para nós colocando isso aqui em ordem que fica melhor. Ok? O que você precisou fazer aqui? Você precisou passar o quadrado para o outro lado. Isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta, faltando o termo b, mais ou menos, e descobrir
no ciclo trigonométrico, onde o seno é menos 1 e mais 1. Próximo, letra B. A letra B você tem aqui isto daqui, ó. Cadê? 2 seno ao quadrado de x igual a 1. Praticamente eles são bem parecidos. Esses exercícios eles são bem parecidos. Então o que você vai fazer? Você tem que tirar esse 2 daqui e tem que tirar esse quadrado daqui. Esse 2 vai para o outro lado dividindo. Então vamos fazer isso. Vamos ficar aqui com seno ao quadrado de x igual a 1 sobre 2. O quadrado vai em forma de raiz. Seno de x vai ser mais ou menos 1 sobre a raiz de 2. Porque raiz de 1 é 1 e raiz de 2 é raiz de 2, porque não dá para ter exata, porque ela não é exata. Então, racionalize isso aqui. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Coloquei minha circunferência muito em cima. Isso vai ser, então, deixa eu fazer aqui embaixo. Seno de x igual a mais ou menos 1, não, errei. Raiz de 2 vezes 1 raiz de 2 sobre 2. Então, você achou o valor do seno. Como você tem mais ou menos aqui, então você vai ter onde o seno é positivo e negativo. Você tem 4 quadrantes para isso. Você tem 4 quadrantes. Então você vai ter um resultado do primeiro quadrante, um valor do primeiro quadrante. Você vai ter um valor para o segundo quadrante. Você vai ter um valor para o terceiro quadrante. E você vai ter um valor para o quarto quadrante. Começa com o primeiro quadrante sempre, porque é melhor. Então, para qual ângulo o seno é a raiz de 2 sobre 2? Olha na tabela, é para o de π sobre 4, que é o de 45 graus. Joga isso para o segundo quadrante. π menos π sobre 4, isso vai ficar 3π sobre 4. Joga isso para o terceiro quadrante. π mais π sobre 4. Isso você vai ficar com 5π sobre 4. Joga isso para o quarto quadrante. 2π menos π sobre 4. Isso vai ficar 7π sobre 4. Então você tem aqui os valores que vamos considerar para o conjunto solução. São esses valores para os quais o seno vai ser mais ou vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Fazendo o conjunto solução, desculpa aqui que minha circunferência ficou muito em cima, não tenho como colocar para baixo. Coloca em ordem, por favor. π sobre 4 é o primeiro. Vai olhando aqui na sequência dos quadrantes. Segundo quadrante. 3π sobre 4. Terceiro quadrante. 5π sobre 4. Quarto quadrante. 7π sobre 4. São os lugares onde o seno é mais ou menos raiz quadrada de 2. Ok? Mesma coisa, mesmíssima coisa vai fazer aqui. Na letra F. Mesma coisa. Eu tenho que tirar o 4 daqui, tenho que tirar o 2, o quadrado daqui, tenho que tirar o menos 3 daqui para ficar o seno de x sozinho. Então, quem passa primeiro para o outro lado? 4 seno ao quadrado de x igual a 3. Agora passo o 4. Seno ao quadrado. Eu acho que eu esqueci lá em cima, só deixa eu corrigir aqui, por favor. Obrigado por ter deixado. Aqui faltou o x igual a 3. Então, seno de x igual a 3 sobre 4. Passo o quadrado. Não esqueça que quando vai o quadrado para o outro lado tem que aparecer o mais ou menos. Em cima, raiz quadrada de 3 repete. Embaixo, raiz quadrada de 4 é 2. Então, aqui você tem
o seno para isso daqui. Volto a explicar. Eu tenho mais ou menos. Então, se tem dois quadrantes que ele é positivo, dois quadrantes que é negativo, isso serve para o cosseno, serve para tangente, para cossecante, para secante e para cotangente. Quase que esqueci uma. Então, nós temos aqui 4 valores. Um no primeiro quadrante, um no segundo quadrante. Tá parecendo uma minhoca. Deixa eu ver se eu melhoro aqui minha mão. Um no segundo quadrante. Uma resposta no terceiro quadrante. E uma resposta no quarto quadrante. Sempre começa aqui no primeiro quadrante que fica mais fácil. Aliás, tem que começar no primeiro quadrante. Seno é raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo em que o seno é raiz de 3 sobre 2? Olha na tabela, ou saiba de cor isso aqui. Isso é o seno de 60 graus e seno de 60 graus. Deixa eu escrever com outra cor aqui. Seno de 60 graus é π sobre 3. 18 dividido por 3 dá 6. Então, isso aqui. Agora, tem que levar isso aqui para os outros quadrantes. π mais π sobre 3. Eu tenho 4. Errei. Desculpa. Aqui é menos. π sobre 3. Então, eu tenho 2π sobre 3 no segundo quadrante. Agora sim que é mais. No terceiro, π mais π sobre 3. Então, tenho 4π sobre 3 no terceiro quadrante. E 2π menos π sobre 3. Eu tenho 5π sobre 3 nesse quadrante. Então, vou destacar aqui, ó. Vai para a solução esse valor, esse outro valor, esse outro valor e esse outro valor aqui vai para a solução. Então, solução disto daqui. Cadê a solução? Isso vai ser em ordem. π sobre 3. 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 5π sobre 3. Aí você resolveu essa equação. Pessoal, a equação trigonométrica não é fácil, mesmo essas mais fáceis, e você precisa treinar. Se não treinar, já era. Agora aqui eu resolvi colocar mais uma para relembrar isso aqui. Uma bem fácil. Ele quer que você resolva as equações nesse intervalo. Ó, de 0 a 2π, o 0 está fechado, o 2π está fechado. Eu escolhi 191, letra G. 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1. Igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Então, ó, uma coisa que você precisa perceber. Eu tenho cosseno e tenho cosseno. Então, eu preciso que tenha cosseno, cosseno, seno, seno, tudo a mesma. A não ser que você possa fazer uma fatoração, aí você entra com conhecimento do 8º ano, que aí não precisa trocar. Ainda não fiz nenhum exercício parecido com esse. Então, vamos resolver isso aqui direto para delta. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 1. Delta, então, vai ser 1 mais 8. Delta vai ser 9. Então, eu tenho cosseno. Na outra aula eu fiz só de seno. De x vai ser 1 mais ou menos 3 sobre 4. Eu vou fazer aqui embaixo. Seno primeiro de x. 1 mais 3, 4 por 4 é 1. E o segundo seno
de x, 1 menos 4 menos 1, 1 menos 3, desculpa, 1 menos 3 dá menos 2, simplificando com 4, então eu tenho 1 meio. E aqui tem um detalhe. Esses dois valores me servem. Por que que eles me servem? Porque o seno... Errei de novo. Não é seno acostumado. Eu falei seno ontem e coloquei seno aqui. Isso aqui. Isso daqui é cosseno. E isso daqui é cosseno. Perdão pelo erro. Ok? Então, o que eu queria colocar aqui para você é o seno vai de menos 1. O seno não, o cosseno. Até 1. Ok? Corrigido o erro ali. Obrigado. Então, aqui no ciclo trigonométrico, eu vou colocar o seguinte. Os dois valores servem. Coloca o cosseno igual a 1. Onde o cosseno é igual a 1? Olha na tabela ou decora isso. O cosseno, deixa eu colocar em vermelho, vai ficar mais fácil de você enxergar. O cosseno é igual a 1 aqui, ó. Aqui, ele é 0 ou 2π. Ele é 1 no 0 ou no 2π. Onde o cosseno agora... Aqui está resolvido. 0 e 2π. Como o 0 está fechado, ele vai entrar. Se aqui tivesse aberto, se aqui em cima fosse assim, ó, 0,2π, 2π aqui fechado e aqui aberto, esse 2π não entraria, só entraria o 0. E se aqui no 0 fosse aberto, nenhum dos dois entrariam. Não teríamos que colocar. Agora eu preciso colocar no ciclo trigonométrico onde o cosseno é negativo, ó, menos 1 meio. Então o cosseno é negativo aqui, ó. Ele é negativo no terceiro quadrante. Então aqui eu vou ter um valor e ele é negativo no segundo quadrante. Está vendo besteira? Ele é negativo no segundo e no terceiro quadrantes. Ok? Só que, aí vem um detalhe. Eu preciso um apoio. E qual vai ser meu apoio? O meu apoio vai ser aqui no primeiro quadrante. Para qual ângulo o cosseno vale meio? É o cosseno de 60 graus. Então você vai colocar aqui, ó, o cosseno de 60 graus, π sobre 3. E um detalhe que eu percebi em algumas tarefas, esse valor não vai para a solução. Aqui é apenas um apoio para você. Esse valor ele não pode ir para a solução. E eu vi gente colocando na tarefa na solução. Aí você está me dizendo que no primeiro quadrante o cosseno é negativo? E não é. Então não pode ir para a solução esse valor aqui. Mas você precisa dele para chegar no segundo quadrante. Você precisa desse valor para chegar no segundo e para chegar no terceiro quadrante, do quarto se precisasse. Então joga π sobre 3 para o segundo quadrante. π menos π sobre 3. Isso vai ficar 2π sobre 3. E aqui, no terceiro, π mais π sobre 3. Isso vai ficar 4π sobre 3. Então, esse valor vai para a solução. Opa. Esse valor aqui também vai para a solução. E mais... Tá difícil. E mais esse valor aqui vai para... Esses valores vão para a solução. Ok?
Fazendo o conjunto solução, terminaremos o exercício. Então, isso aqui vai ficar assim. Em ordem, 0. Segundo quadrante, 2π sobre 3. Terceiro quadrante, 4π sobre 3. Quarto quadrante, final do quarto quadrante, 2π. Ok? Então você tem resolvida essa equação trigonométrica. Tem outras muito complexas, mas não vamos verificar, falta de tempo, e também não nos interessam agora, mas equações trigonométricas têm uma complicaçãozinha. Ok? Eu não vou passar tarefa para essa aula. Tem algumas pessoas que não fizeram as tarefas anteriores de equações, então eu vou deixar para você fazer as tarefas de equações. Faz o seguinte, você pode postar nessa aula de hoje essa tarefa atrasada. Mas, por favor, identifica a tarefa, o dia que eu passei, identifica a numeração da tarefa. 191, letra F. Então, coloca lá, identifica o dia da tarefa. Se você postar no dia, eu acredito que esteja aberta ainda a tarefa, para você poder postar lá. Ou posta aqui, identificando as tarefas. Outra coisa, você precisa clicar no botão concluir a aula para marcar sua presença. As outras aulas estão abertas, pelo menos a grande maioria delas, elas estão abertas. Se você não finalizou a aula, tem que ir lá fazer, senão vai tomar falta. Eu coloco sempre para você postar alguma coisa para dizer que esteve presente. Então, se você nessa aula de hoje fez todas as tarefas, não precisa fazer, coloca um recadinho lá. Professor, já fiz todas as tarefas, estou de boa, não preciso fazer. Boa sorte e vai, coloca lá o que você quiser, ok? Mas coloca um recadinho para dizer que está de boa se você já fez todas as tarefas. Os outros precisam fazer porque isso está gerando nota e está gerando interesse seu também. A gente tem como acompanhar. Caso você não escreva nada, aparece para mim que você não apareceu. Eu tenho lá no eClass como verificar isto. Então cuida muito com isso. Finaliza a sua aula, posta um recadinho ou posta a sua tarefa. Cuide para que a tarefa fique bem nítida. A foto tem uma imagem assim que não dá para saber nada do que está escrito lá. Quando nós voltarmos para o colégio, eu vou abrir o eClass e vou mostrar algumas imagens que, por favor, tem que ir nem adivinhando. Eu acho que não dá para fazer. Ok? Estuda trigonometria. Se prepara bem para as provas que virão, porque não é fácil. Eu sei que vocês têm bastante coisa para fazer, mas temos que fazer o nosso melhor. Ok? Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima. Concluímos assim o primeiro bimestre.